Eu estou aqui pensando se deveríamos fazer uma semana Rivotril, porque tem chegado cada história, gente. Bom dia para vocês, meus amores. Bom dia para os meninos, para as meninas, Alices e Romeus que acompanham esse canal. Sejam todos bem-vindos. Viemos aqui com mais uma história aqui do mundo gringo. Tá chegando agora, se inscreve, já deixa aquele emoji, gente, agora. Para um minuto, um segundo esse vídeo. Deixa uma florzinha aí, um coraçãozinho, um solzinho. Vamos aí ajudar este canal a crescer, mais pessoas verem esses vídeos e mais pessoas quererem mandar a história dela. Aliás, se você quer mandar, o e-mail é esse que tá passando aqui, ou todas as minhas informações tá aqui no box, gente, de informação. Me segue lá também no Instagram, @DaniDelamos, que aí lá eu deixo vocês mais por dentro de tudo que está acontecendo. Bom, vamos à nossa história de hoje. Eu acho que a gente deveria fazer uma semana Rivotril, porque é cada história que tá chegando. Ei! Dani, me chamo Alice, tenho 27 anos e conheço o seu canal há alguns anos. Já faz tempo que eu quero escrever minha história, mas nunca gostei de escrever. Mas, como sou apaixonada pelo canal, resolvi contar para você e para suas seguidoras sobre a minha história de amor. Espero que vocês gostem e que ela seja publicada. Troquei todos os nomes e espero muito não ser descoberta. O que você aprontou, Alice? Nasci numa família humilde. Meus pais sempre foram pessoas simples que sempre trabalharam muito para levar pelo menos o básico para dentro de casa. Por muitos e muitos anos, eu sempre tive vergonha da condição financeira da minha família. A minha casa sempre foi uma casa simples. Aliás, era a mais simples da nossa rua. Além disso, as minhas amigas sempre tiveram roupas melhores do que eu. E sempre tiveram outras coisas que eu não podia ter. A gente nunca teve sequer um carro legal. Enquanto a família das minhas amigas sempre tiveram um carro bonito e chamava atenção. Além disso, a maioria das minhas amigas sempre viajavam com seus pais nas férias e em alguns feriados. E lá em casa a gente mal podia ir na cidade vizinha, que fica a menos de 100 quilômetros da nossa casa, para visitar a nossa avó. Quando a gente conseguia ir, sempre tinha que ir com o dinheiro contado e isso sinceramente me frustrava. A família da minha avó materna tinha uma condição melhor que a gente. E sempre que a gente ia para lá, eu nunca tinha dinheiro para fazer as coisas que as minhas primas faziam. Eu vou citar um exemplo para você de uma coisa que me deixava frustrada. Quando a gente ia na casa da minha avó, na época de festa da cidade, minhas primas tinham dinheiro para ir em vários brinquedos no parque de diversões que estava lá na exposição. Eu mal tinha 10 reais no bolso, sequer dava para ir em 2 brinquedos. Para mim, em outros brinquedos, dependia da boa vontade de alguma prima pagar ou a minha tia. Isso sempre me deixava mal, sabe? Eu ficava revoltada. E eu ficava revoltada de ter nascido numa família que passava tantas dificuldades. As minhas primas, além de poder brincar à vontade no parque, elas saíam para lanchar. E depois elas sempre estavam comprando uma lembrancinha da festa para elas. E eu passava praticamente o final de semana todo com esses 10 reais. Além disso, Dani, enquanto as minhas tias maternas estavam passeando, indo para clube, elas sempre me levavam junto. A minha mãe ficava na casa da minha avó cozinhando, limpando, organizando as coisas, meio que fazendo um papel de empregada, sabe? Para ganhar um troco das minhas tias, para que a gente pudesse ter o dinheiro dos gastos da viagem. Isso me deixava muito chateada e envergonhada. E eu sempre ficava me questionando por que isso tinha que acontecer logo com a gente. Eu jamais falei isso com a minha mãe e com meu pai. Eu não queria que eles soubessem que eu tinha vergonha dessa condição. Mas era frustrante. Quando fui ficando mais adulta, eu fui ficando cada vez mais revoltada com a situação que a gente vivia. Então fui me tornando uma jovem cada vez mais rebelde e revoltada. Eu acabei desviando meu caminho. Comecei a beber, andei em más companhias. Como eu sempre fui uma menina muito bonita, modéstia à parte, eu chamava a atenção de muitos garotos, e principalmente de homens mais velhos. Então, desde os 14 anos, eu comecei a ficar com alguns garotos da cidade, mas eu não gostava de ficar com nenhum que tinha a mesma classe social do que eu.
Eu não gostava de ficar com os meninos pobres da cidade. Para mim, o mais importante era se a família daquele menino tinha dinheiro. Eu não olhava se a pessoa era bonita, gente boa. Eu ficava até com homens mais velhos que já tinham carro e eu me achava toda poderosa. E eu fui crescendo com esse pensamento na minha cabeça, que mais valia a conta bancária da família do que a pessoa propriamente dita. Como eu comecei a sair e ficar com meninos muito nova, eu acabei iniciando minha vida sexual também muito nova. Com pouco tempo eu comecei a ficar meio falada na cidade. Eu tinha fama de piranha. Mas para ser sincero, eu nem me importava. Eu queria mesmo era beijar na boca, ser feliz, tirar onda ao lado dos playboys. Eu já tinha muitos problemas em casa para eu ficar me preocupando com o que as outras pessoas estavam pensando a meu respeito. Com 17 anos, acabei me apaixonando de verdade. Vinícius, o nome dele. Era um ano mais velho que eu. O pai dele era um produtor rural da nossa cidade. Vinícius já trabalhava ajudando o pai nas propriedades da família. Sinceramente, quando eu conheci Vinícius, eu já não pensava mais só nesse negócio de classe social, pois eu já pensava que eu ia estudar para ter um futuro melhor. Eu já não bebia com tanta frequência e nem transava assim com qualquer um. Quando eu conheci Vinícius, eu notei que ele era um menino muito diferente dos outros, mesmo ele tendo muito dinheiro. Ele não gostava de ficar tirando onda da condição financeira, muito pelo contrário, ele era uma pessoa muito simples e uma cabeça excelente. Ele tinha muitos planos para a vida dele e ele queria fazer faculdade de agronomia, além dele ser um menino muito centrado nos seus sonhos e nos objetivos. Ele também era um menino super responsável, diferente dos outros que eu já tinha me envolvido. E ela falou que ela se envolveu com meninos assim, né? Que nem beijava ela, já queria passar a mão nela, queria usar e abusar, tá? Bom, então ela e o Vinícius, gente, eles passaram meses assim só se conhecendo. Ele me buscava na escola, me levava na porta de casa, me levava à noite pra pizzaria, me tratava como eu jamais tinha sido tratado por nenhum menino. Só que também ele não tomava nenhuma iniciativa, nem mesmo pra gente se beijar. Até que um dia ele foi me buscar na escola e se declarou pra mim. Disse que há muito tempo que ele estava criando coragem para falar comigo sobre esse sentimento dele. Eu na mesma hora disse a ele que eu também estava gostando dele. E enfim, nos beijamos. Dani, depois desse dia a gente começou a namorar sério. Tivemos nossa primeira transa. E no dia que transamos pela primeira vez, ele estava muito nervoso. Eu quis saber o porquê e ele confessou que era a primeira vez que ele transava com alguém. Ele estava tão nervoso que ele mal conseguia ter ereção. Mas eu fui super paciente com ele, falei que ele poderia ficar tranquilo, que mesmo que a gente não conseguisse naquele dia, teriam outros dias para tentar. Mas depois de um tempo ele foi ficando calmo e as coisas foram acontecendo. Depois desse dia ele não teve mais dificuldade, então começamos a transar com frequência. Só que como nem eu frequentava a casa dele, nem ele frequentava a minha, a gente ia no motel. Para ser sincero, eu adorava, pois eu nunca tinha tido nenhum namorado que me levasse para motel. Daniel não frequentava a casa dele porque Vinícius dizia que a mãe dele era enjoada e ele tinha receio de me levar lá e ela não ser agradável comigo. Eu já não levava o Vinícius na minha casa porque eu tinha vergonha da minha casa e eu tinha vergonha, sei lá, até dos meus pais. Então eu evitava, sabe? Só que, claro, eu não falava isso pra ele. Eu dizia que era porque meu pai era muito ciumento, que eu tinha medo da reação dele, mas era mentira, meu pai era um amor de pessoa. Só que o namoro foi ganhando força e eu não tive como não levar Vinícius lá em casa. Mesmo a família de Vinícius tendo muito dinheiro, ele era uma pessoa simples. E assim que ele conheceu meus pais, ele gostou muito deles. Começou então a frequentar nossa casa, lanchava com a gente, jantava. Muitas vezes eu morria de vergonha pela simplicidade da comida servida. Mas Vinícius jamais questionou. Acho que isso era coisa da minha cabeça. Dani, como a gente já estava um bom tempo juntos, comecei a me sentir incomodada dele não me levar na casa dele. Cheguei a me queixar sobre isso. Inclusive, questionei se ele tinha vergonha de mim. Ele deixava claro que não era isso, que era mais por conta da mãe dele mesmo. A mãe dele sempre foi muito protetora, não admitia que ele namorasse. E para ela, Vinícius tinha que priorizar os estudos.
Até que um dia, Dani, ele falou comigo que ele tinha conversado com a mãe dele e que ela tinha marcado um jantar na casa dele para a família dele pudesse conhecer meus pais. Quando ele falou que era para eu levar meus pais, eu gelei e consegui dar uma desculpa que era para eu ir sozinha primeiro. Hoje eu tenho até vergonha de falar isso. Mas, gente, eu tinha muita vergonha da condição dos meus pais. Eu tinha medo deles cometerem alguma gafe. Bom, chegou o dia do jantar, coloquei minha melhor roupa e esperei Vinícius me buscar. Quando eu cheguei na casa deles, eu já fiquei perplexa com o luxo que era aquele apartamento. Quando a mãe dele chegou na sala, eu notei que essa mulher, Dona Marta, mãe de Vinícius, me olhou de cima e embaixo. Ela me cumprimentou super fria. Perguntou se eu era nova namoradinha de Vinícius. E na mesma hora eu respondi que sim. E ela me olhou com um olhar muito atravessado, com um olhar claro que ela não tinha ido com a minha cara. Depois ela mandou a senhora que trabalhava na casa servir as entradas, enquanto o marido dela não chegava. Quando eu vi aquela mesa de entradas, eu me senti tão envergonhada, pois a maioria das coisas ali eu nem tinha comido ainda na vida. E como eu acredito que ela notou que eu não conhecia a maioria das coisas que estavam ali, ela fez questão de pedir para que eu levasse um carpaccio para ela. E, entre outras coisas que ela tinha servido, né? Eu fiquei olhando para a cara dela, pois eu jamais tinha ouvido falar na minha vida sobre esse tal de carpaccio. Isso me deixou muito desconcertada. Por sorte, todas as vezes que essa rabugenta me pedia alguma coisa, Vinícius levantava e pegava para ela. Depois de 40 minutos que estávamos na varanda comendo as entradas, seu Marcelo chegou, pai de Vinícius. Diferente da Dona Marta, ele foi muito educado comigo. Já chegou com um sorriso enorme, disse que era um prazer enorme estar conhecendo a nora dele, me elogiou e disse que Vinícius realmente tinha um ótimo gosto. Que eu era uma menina muito bonita, eu agradeci pelo elogio, mas a vontade que eu tinha ali era de retribuir o elogio e dizer que ele também era um homem muito bonito. Dane de Deus! Eu acho que eu nunca tinha visto um homem tão bonito na minha vida pessoalmente. Ele tem um porte físico exuberante, um sorriso, dentes lindos, cabelos grisalhos que eram um charme, além de ser extremamente cheiroso. Depois da gente ter se apresentado, ele pediu licença para tomar um banho. E nisso a Dona Marta chamou o funcionário dela e disse que em 20 minutos poderia servir o jantar. Quando chegamos na mesa do jantar, fiquei assustada. Tinha tanto talher, tinha 2 tipos de taças para bebida e 2 pratos por pessoa que eu fiquei desconcertada. Eu nem sabia o que eu usava. Como eu acho que Marcelo viu que eu estava desconcertada, ele chamou o funcionário e disse para ela tirar toda aquela parafernália da mesa e deixar só as coisas que a gente ia precisar para comer. Nisso, Dona Marta começou a reclamar com ele, disse que ela tinha preparado aquilo com muito capricho e nessa hora eu vi que ficou um climão entre eles. Durante o jantar, Dona Marta entrou no assunto dos meus pais e perguntou por que eles não puderam ir. Eu disse que meu pai tinha um compromisso naquele dia e ele não poderia estar presente. Ela quis saber se era uma reunião e eu disse que não. Ela insistiu e quis saber com que meu pai trabalhava e nessa hora eu respirei fundo e falei a verdade. Eu disse que meu pai era pintor e pedreiro. Nessa hora ela deu uma engasgada. Seu Marcelo, então, para quebrar o gelo, disse que o pai dele, quando começou a carreira, também foi pedreiro e que foi através desse trabalho que eles compraram o primeiro pedaço de terra. Não satisfeita, a Dona Marta quis saber o que minha mãe trabalhava. Eu, já com o olho cheio de lágrimas, de vergonha que eu estava passando, eu disse que minha mãe era faxineira e que trabalhava fazendo faxina em casa de família. Ela fez uma cara menosprezando o trabalho da minha mãe. Nessa hora, Vinícius, enfim, abriu a boca e perguntou por que ela está perguntando aquilo, se ela já tinha conversado com ela sobre o trabalho dos meus... que ele já tinha conversado com ela, né? E ela, na maior cara de pau, disse que tinha esquecido sobre isso. Mas, gente, eu duvido que ela tinha esquecido. Ela quis foi me humilhar mesmo. Enquanto rolava esse climão, seu Marcelo tentava ao máximo deixar o jantar mais descontraído. Ele começou a querer saber mais um pouco do namoro, quis saber quanto tempo a gente estava junto, onde tínhamos nos conhecidos. Quando saímos da mesa, a Dona Marta sequer se despediu de mim e disse que estava com dor de cabeça e ia deitar. Já seu Marcelo foi para a varanda e ficou ainda uma meia hora batendo papo com a gente.
Dani, depois desse jantar eu tive a certeza que eu ia ter problemas com ela. Ficou muito notório que ela realmente não tinha gostado de mim. Eu comentei com o Vinícius, ele disse que eu estava enganada, que eu estava tendo uma percepção errada da mãe dele e que aquele dia realmente ela não estava passando bem. Eu continuei frequentando a casa de Vinícius, só que sempre que eu ia lá, eu via a cara de Dona Marta insatisfeita por eu estar lá. Tinha vezes que ela falava na minha cara e na cara de Vinícius que achava que a gente estava se vendo demais e que era pra gente evitar de ficar se vendo nos dias da semana, porque o tempo que Vinícius tinha para estudar eu estava dentro da casa dele. Nessa época, Dani, Dona Marta já tinha convencido Vinícius a tentar agronomia numa faculdade que ficava em outro estado. Ele estava estudando para conseguir essa vaga. A família dele poderia muito bem bancá-lo numa faculdade particular que tinha na nossa cidade. Mas ela falou tanto no ouvido de Vinícius que ela conseguiu convencer o Vinícius a tentar nessa faculdade longe da nossa cidade. Uma coisa me deixava intrigada com Vinícius é que ele não gostava muito de sexo. No início, quando a gente começou a transar, a gente até ia para um motel com uma certa frequência. Mas depois de um tempo, Vinícius já não tinha mais a mesma vontade. Até mesmo quando a gente estava na casa dele sozinhos, eu chamava ele para transar, ele dizia que não queria, que tinha medo de alguém chegar. E aquilo já estava me incomodando, pois até a nossa vida sexual meio que se baseava nas vontades da mãe dele. E isso começou a me irritar. E quando eu ficava nervosa, eu acabava jogando isso na cara dele, né? Que ele não queria transar com ela. Dani, teve uma época do nosso namoro que eu comecei a procurar um emprego. E quando seu Marcelo soube, através de Vinícius, que eu estava procurando um trabalho, ele disse que poderia me empregar em um dos escritórios. Quando ele disse aquilo, eu fiquei muito empolgada. Só que quando a Dona Marta soube que Marcelo ia me empregar, ela teve a audácia de falar na minha cara que ela não achava aquilo bom misturar as coisas. Nessa hora, seu Marcelo deu um fora nela e disse que já tinha falado inúmeras vezes para ela parar de se meter nos negócios dele. No dia que seu Marcelo me chamou para entrevista, eu fiz um charminho para ele, falei que eu não queria causar nenhum problema na família, mas eu fui. Quando começamos a conversar sobre trabalho, ele me disse que ia me colocar como secretária e recepcionista. Ele me disse que ia colocar uma pessoa para me ajudar no que fosse preciso. Ele então também quis saber o que eu almejava fazer com o meu salário, antes mesmo dele me falar qual seria a minha função. Eu disse a ele que meu sonho era fazer faculdade. Eu queria melhorar de vida. Eu queria ter uma vida melhor do que a dos meus pais. Ele então disse que iria fazer um trato comigo, que ele iria me pagar 2 salários mínimos no início, no qual era para ver e que era para eu ver qual curso eu queria fazer, que ele pagaria então a minha faculdade. Só que a questão da faculdade não era para falar com ninguém, nem mesmo para Vinícius, pois se a Marta descobrisse que ele estava pagando a faculdade, ela ia arrumar uma grande confusão na cabeça dele. Dani, dias depois comecei a trabalhar no escritório do seu Marcelo. Logo no começo, soube um monte de podres dele. Descobri que ele traía a Dona Marta direto, que inclusive ele já tinha sido amante de uma ex-funcionária da empresa por anos e que todo mundo sabia, inclusive Dona Marta. Que ela só não largou ele porque eles eram casados em regime total de separação de bens e ela tinha medo de perder a boa vida dela. Bom, depois de uns 3 meses que eu estava trabalhando lá, Vinícius foi aprovado na tal faculdade de agronomia e meses depois se mudou para outro estado. Quando ele se mudou eu fiquei triste, mas para ser sincera, nosso namoro já não era mais o mesmo. A gente estava junto, mas parecia que o namoro era uma mera formalidade. Namoramos por mais ou menos 1 ano. Nesse período a gente se viu pessoalmente em 2 ocasiões, nas férias de julho e nas férias de janeiro. Só que Dona Marta fazia o possível para afastar ele nesse período. Então ela programava alguma viagem com ele para o exterior e por causa disso ele ficava pouquíssimo tempo na cidade, então a gente já quase nem se via mais. Bom, ele era completamente domado pela mãe. Só que ao mesmo tempo eu tinha muita preocupação em terminar com ele e perder meu trabalho. E também ter que largar a minha faculdade, né? Que o seu Marcelo estava pagando. Então eu não tinha coragem de terminar com ele por causa disso. Só que Vinícius acabou tomando essa iniciativa.
E depois das férias de janeiro, quando ele tinha voltado de uma viagem pela Europa com a mãe, ele me chamou para conversar e disse que estava confuso, que também estava querendo se dedicar aos estudos e que nas férias ele queria ficar mais tempo com a família dele. Quando ele falou isso, eu fiquei muito abalada. Eu não gostava tanto dele como antes, mas eu fiquei abalada, pois eu imaginava naquela época que ele tinha terminado comigo única e exclusivamente por causa da mãe dele. Fiquei muito magoada porque eu não sabia qual seria a reação de seu Marcelo quando soubesse do nosso término. Depois que Vinícius foi embora, seu Marcelo me ligou e pediu para que eu fosse na sede da empresa. Eu trabalhava em outro escritório que atendia a demanda dos produtores rurais de menor porte. Quando ele me disse para ir no escritório, eu tinha certeza que ele ia me demitir. Quando eu cheguei lá, ele me atendeu na sala e disse que Marta tinha comunicado para ele que eu e Vinícius tínhamos terminado. Nessa hora eu pedi para fazer uma correção e disse que Vinícius que tinha terminado comigo. Ele então me disse que Vinícius era muito agarrado com a mãe, que com certeza ele não tinha suportado a pressão dela e por isso ele tinha terminado comigo. Mas que ele tinha certeza que quem iria perder era o Vinícius, pois ele estava abrindo mão de uma menina linda e muito esforçada. E eu fiquei bem lisonjeada. Ele então me disse que tinha planos novos para mim, que a partir de agora ele iria me levar para trabalhar na sede da empresa, que eu iria atender outros tipos de produtores e que ele tinha certeza que eu iria me dar muito bem nessa função. Eu era muito competente, também muito sedutora. Nessa hora eu já notei que meu ex-sogro estava me dando uma cantada. Dani, depois que eu comecei a trabalhar efetivamente na sede da empresa, eu comecei a ficar muito próxima de Marcelo, pois eu sempre estava atendendo a demanda que ele próprio me passava. Não demorou muito para a gente criar uma intimidade. Ele, como sempre, um homem muito gentil e educado, fazia questão de me elogiar todos os dias e eu também observava o jeito malicioso que ele olhava para mim. Até que um dia Marlene, que é uma senhora que já era secretária dele há 10 anos, tirou 2 dias de férias para ajudar a filha dela, que tinha ganhado o neném. Acho que é 2 semanas, desculpa, 2 semanas de férias. Nesse período eu despachava direto com o Dr. Marcelo e como sempre tinha que ficar até mais tarde, ele começou a me dar carona para a faculdade. Pois se eu fosse esperar o ônibus eu acabaria perdendo a aula. Nesse trajeto para a faculdade a gente conversava sobre vários assuntos. Um desses dias ele se abriu comigo e começou a reclamar da dona Marta. Falou que ela era uma mulher muito complicada, que o casamento deles já estava mal há muito tempo, que ele só não tinha largado ela ainda porque ele não queria ter dor de cabeça com o divórcio. E nesse mesmo dia ele confessou que ele já não tinha mais nada há muito tempo. Na hora que ele começou a falar sobre isso, eu me mostrei um tanto curiosa e perguntei se ele estava falando da vida sexual. Ele disse que sim, que há muito tempo eles não tinham isso, que ele não tinha mais tesão nenhum deitar com ela. Perguntei então o que ele fazia para se manter sexualmente ativo, já que ele era tão bonito, né? Ele disse que dava os pulos dele. Aquele dia eu mal consegui prestar atenção na aula, eu só pensava nas coisas que ele tinha me falado. E pela primeira vez eu tive tesão naquele homem. No outro dia a gente trabalhou normalmente. Fui na sala dele por várias vezes. Ele sequer tocou no assunto que a gente tinha conversado no dia anterior, né? Só que aquela conversa não tinha saído da minha cabeça. E todas as vezes que eu olhava para ele, eu já pensava como seria ir para a cama com aquele homem. Dani, quando deu 5 horas da tarde, ele ligou para minha mesa e perguntou se eu poderia ficar na empresa até às 6h30, pois ele teria uma reunião. Mas ia colocar esse horário como limite para acabar a reunião e que depois ele me deixaria na faculdade. Falei que ok, mas ele não precisava se preocupar que depois eu pegaria um ônibus. Claro que eu preferia ir de carona, né? Quando acabou a reunião, ele me perguntou se eu tinha alguma coisa importante na faculdade, eu disse que não, e ele então me chamou para comer alguma coisa. Ele perguntou se eu tinha jantado, eu disse que não, né? E ele me chamou então para jantar com ele. Eu fiquei meio desconcertada, sabe? Pois eu nunca tinha saído sozinha com um homem tão chique igual aquele.
Ficamos na empresa um tempo, enquanto ele dava uns telefonemas, e assim que entramos no carro, ele me elogiou. Disse que ele estava muito feliz com o meu trabalho, que eu era uma moça muito prestativa, queria me levar num lugar bem legal para jantar, tá? Eu só pedi para ele não me levar num lugar que tivesse mesa com tantos talheres como na casa dele. Ele então me disse que Marta fez aquilo de propósito para me constranger, que ele odiava aquele tipo de cerimônia e que depois daquele jantar ele teve uma briga feia com ela, pois ele sabia que ela tinha feito aquilo para me humilhar. Ficar perguntando dos meus pais, pois ela já sabia tudo, mas ela fez para me humilhar. Quando chegamos na porta do restaurante, o restaurante estava lotado. Estava tendo uma confraternização. Ele me disse que não estava muito à vontade de jantar comigo ali, pois ele conhecia muita gente, estava com receio de alguém nos ver. Falei com ele que a gente podia ir para outro lugar, estava ótimo, que eu iria para qualquer lugar com ele. E ele quis saber se realmente poderia ser qualquer lugar, e eu disse que sim. Ele então me levou para um motel. E, gente, o mesmo motel que eu ia com o filho dele. Óbvio que eu não falei nada para ele, né? Eu nem sequer toquei no nome do filho dele. Quando chegamos no motel, ele falou que eu poderia ficar à vontade, que eu não precisava fazer nada que eu não quisesse. Gente, esse texto aqui já é conhecido, né? Só que nessa hora eu tomei a iniciativa e fiquei mais à vontade. Ele ficou me comendo com os olhos. Bom, do nada eu parti para cima daquele homem e comecei a beijá-lo. Esse homem ficou louco. Começamos então a transar. Depois disso, não nos largamos mais. Hoje eu sou amante de Marcelo há 4 anos. Ele alugou um apartamento para mim na nossa cidade, tenho meu carro, concluí minha faculdade, toda paga por ele. Só que vou deixar claro que não estou com ele por interesse. No início do nosso relacionamento, ela não sentia nada por ele, mas depois ela foi tendo sentimentos, entendeu? Hoje eu só quero... hoje ele fala assim que ela nem se arrepende, porque aquela sogra, pra ela, é um zero à esquerda, que não fede nem cheira. Eu tenho certeza que Marcelo tem um carinho por mim, apesar da nossa diferença de idade, tá? Ele é 25 anos mais velho que eu, mas a gente se dá muito bem. Temos uma sintonia enorme. Já viajamos várias vezes sozinhos. Eu tenho certeza que boa parte das pessoas da empresa sabe do nosso caso. Até porque a dona Marlene, secretária dele, uma vez pegou a gente se agarrando dentro da sala. E ela tem uma língua enorme. Mas nunca ninguém falou nada com a gente. Acho que nunca tiveram coragem. Bom, eu nunca cobrei exclusividade dele, sabe? Mas ele já deixou bem claro pra mim que ele não está mais aturando a Marta. Ele não pensa também em se divorciar. Mas desde que eu comecei a ficar com ele, eu me tornei exclusiva. Eu não tive nem vontade de me envolver com outro homem. Já Vinícius, filho de Marcelo, depois de algum tempo morando em outro estado, ele voltou para casa e arrumou uma namorada. Bom, quando ele vai na empresa do pai, eles se cumprimentam, oi, oi, mas nada mais que isso. Dani, eu posso dizer para você e para as Alices que eu estou feliz. Eu amo esse homem, consegui vencer na vida, trabalho, tive meus estudos, né? Hoje ajudo até meu pai e minha mãe sempre que eles precisam. Eu estou muito feliz com tudo isso. Obrigada pela oportunidade de escrever para o canal. Alice, obrigada a você, né, para mandar pra gente a sua história. Eu acho que esse é o 3º ou 4º caso de meninas envolvidas com sogro. Inclusive, ela me mandou as fotos, tá, gente? Ela com o filho, quando eles namoravam, e ela com o pai. Realmente é um coroaço, bonitão mesmo. Bom, gente, é aquela coisa, né? Eu já falei pra vocês. Amante é amante, amiga. Não dá pra passar pano, sabe?
Independente se ele tem problema com a mulher dele, se ele não tem, você é a outra, né? Então, assim, você está preparada para isso? Ok, você está 4 anos com ele. Mas será que algum dia ele vai largar essa mulher? Quais são os seus planos? Que você que tem que pensar. Como diz o Silvio, seja sincero com você, né? A gente não pode mentir para nós mesmos. Então, assim, eu acho que você foi até inteligente, você estudou, fez sua faculdade, você trabalha. Só que, assim, fica muita coisa envolvida ali em relação a esse homem, né? Tipo, sei lá, se um dia vocês terminam, acontece alguma coisa, tem muita coisa envolvida aí. Tem o seu trabalho, né, que você acaba ali dependendo ou não dele, né, que é o seu sustento, é o seu salário. Então, eu não vou vir aqui falar, ai, larga esse homem, né? Você já tá 4 anos com ele, você é adulto, eu acho que você sabe o que você faz. A gente veio comentar o caso, né? Claro que pode acontecer, né? Você não estava mais com o filho dele, então você conheceu um homem, né? Pode soar estranho, é estranho. Eu tive um caso aqui da menina que casou com o ex-sogro, inclusive, de vez em quando ela me manda mensagem no WhatsApp, já conversei até com ele também. Falei que um dia eles tinham que vir aqui no canal fazer uma live, né? Ela chegou a ser casada, tem aí no canal a história. Se vocês botarem aí, casei com meu ex-sogro, fiquei com meu ex-sogro, Dani Delano, vocês vão achar umas 3, 4 histórias de sogro aí, né? Bom, mas o que eu vim te falar é o seguinte, em questão do filho pro pai, você não tinha mais nada com o filho, então, né, ninguém ali agiu errado com ninguém. Mas não podemos esquecer que a mulher dele pode ser uma bruxa, pode ser realmente, eu acho que ela fez aquilo ali pra te humilhar, né, ficar perguntando ali a profissão dos seus pais, não que seja vergonha, tá? Mas eu acredito que o filho, né, tenha de repente comentado, ela, né, os pais dela são mais humildes, isso. E tem gente que faz a maldade, sabe? Eu entendo que tem gente que às vezes pergunta por curiosidade, né, quer saber o que seus pais fazem, né, como é a vida de vocês. Mas tem gente ali que faz na maldade, eu acredito que ela seja uma pessoa que fez ali na maldade mesmo para te espizinhar. Mas como eu disse pra vocês, ser amante eu não acho que é uma coisa legal, porque você tá sempre em segundo plano. É aquela coisa, eu acho, posso pagar minha língua um dia, tá, gente? Mas eu acho que eu não conseguiria viver em segundo plano na vida de ninguém, vocês estão me entendendo? Por isso que eu falo tanto disso, porque eu gosto de exclusividade, eu gosto da pessoa estar ali disponível pra mim. Uma vez eu namorei um cara que ele não era casado, mas ele tinha terminado um namoro, sabe? E como tinha muitos anos que ele tinha ficado com essa mulher, sempre eles tinham alguma coisa, assunto pendente, assim. E eu lembro que uma vez ele me ligou e ele falou assim, isso foi lá na Inglaterra, tá, gente? Aí ele falou assim, eu tô aqui na casa de fulana. Mesmo que eles não estavam mais juntos, né? Nossa, na hora eu fiquei com raiva, sabe? Eu falei, mas você tá fazendo o que aí? E ele falou assim, que ela pediu pra eu vir aqui pra resolver uns... Mulher, gente, ela sempre achava uns excuse me, assim, pra ele ir lá, sabe? E eu lembro que eu ficava bem chateada, assim, eu ficava pensando assim, nossa, tá lá com outra mulher, na casa de outra mulher, porque eu gostava dele, né, eu tinha sentimentos por ele. Então, eu não sei se eu conseguiria fazer um papel de amante de alguém. Amor, hoje eu não vou poder te ver porque, né, vou ter que sair com minha mulher, ou a gente vai numa festa, ou a gente vai numa celebração, hoje é Natal, hoje é aniversário dela. Então, pra mim seria um ponto super negativo esse aí, né? Mas eu não estou aqui para te dar lição moral, eu estou aqui pra gente comentar a sua história. Então eu acho assim, como eu te falei, eu acho que tem muita coisa na sua vida atribulada a esse homem. Então seja esperta, seja inteligente, faça seu pé de meia, né?
estude, quanto mais cursos você puder fazer, se puder fazer uma pós-graduação, o que quer que seja, gente, ou de repente abrir o seu próprio negócio, né, pensar em algo para você não ficar tão na mão de uma pessoa, sabe? Eu sei que você tem a sua independência financeira, você trabalha, isso é ótimo, mas querendo ou não, ele é o chefe, ele é o dono da empresa. Então, se algo acontece ali, com certeza você é a primeira a rodar, né? Então, seja esperta aí nessa situação. Contra ali no começo da conversa que você falou sobre, às vezes você ficar chateada de sair, né? Suas primas terem dinheiro e você tá com o dinheiro contado. Gente, eu me lembrei uma vez que eu fui para Porto Seguro com as minhas primas. Meu pai já tinha falecido e a gente já tava numa situação financeira muito ruim, assim, sabe? Já contei várias vezes, né? Meu pai deixou a gente bem, mas minha mãe não soube administrar, então acaba que perdeu muita coisa, né? Muito dinheiro gasto à toa, mas anyway. E as minhas primas nessa época, o pai delas tinha muito dinheiro. E a gente foi para Porto Seguro. Não, assim, a gente já era mais adulta, assim, só foi eu, elas, né? Elas com o namorado e tal. E eu lembro que eu andava, assim, com o dinheiro contado, sabe? E, claro, elas eram ricas, os namorados ricos. E eu ficava numa situação bem difícil, assim. Ah, vamos jantar em tal lugar, tipo, jantar caro, né? Então, eu lembro que eu ficava numa situação bem crítica, tipo, nossa, por mim eu estaria jantando, sei lá, vocês estão entendendo? Uma coxinha, um miojão, porque naquela época eu era dura mesmo, sabe? E eu tinha juntado, assim, dinheiro pra ir nessa viagem. E eu lembro que eu sempre pegava coisa mais barata, assim, do cardápio pra pedir, né? Porque eu não tava lá, não eram os pais dela que estavam lá, a gente já tinha, né, uma idade, assim, sei lá, 20 e poucos anos, não sei, 20 anos. Então, era uma situação constrangedora, né? Porque ninguém nem olhava o cardápio. Ah, vamos pedir aí a comida, pede cerveja, caipirinha, vinho, não sei o quê. Ah, não, eu não tô bebendo, quero água. Não sei se alguém já passou por algo assim. Então eu imagino que pra você tenha sido complicado isso, né? Você vê ali todo mundo gastando e você tá ali com o seu dinheiro contado, né? Você estaria, sei lá, no lugar pra se divertir, mas pelo contrário, você tá ali tipo, nossa, não posso gastar mais do que além disso, entenderam? Então realmente fica uma situação constrangedora. Por isso que eu sempre gostei de viajar mais com as minhas amigas da época, que elas tinham uma situação financeira, eu era mais aberta, eu acho, também com elas, né? E a gente era assim, vamos comer um podrão de lanche, ninguém janta, sabe? Então, assim, realmente quando você tá num círculo, talvez, que as pessoas tenham mais dinheiro que você, é complicado, né? Vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Acho que algumas de vocês aqui já devem ter passado esse tipo de situação também. Mas eu acho que vergonha você não tinha que ter dos seus pais. Mas também, né? Mas eu digo assim, se hoje tem alguma menina aqui nos ouvindo, ai, Dani, eu tenho vergonha que meu pai trabalha. Gente, a partir do momento que seu pai é uma pessoa digna, uma pessoa, né, trabalha, se esforça, uma pessoa que merece o seu respeito, a sua consideração, eu acho que vocês têm que botar o pai de vocês num pedestal, sabe? Ah, meu pai é pedreiro? É sim, com muito orgulho, né? Com dinheiro que ele faz ali, que ele sustentou a casa, sustentou a gente, nunca deixou faltar nada pra gente. Ah, minha mãe é faxineira? É faxineira sim. Então, tem orgulho aí da caminhada também dos seus pais. Não é todo mundo que infelizmente dá sorte de crescer na vida. Muitas pessoas se esforçam, são esforçadas, mas às vezes não tem sorte ou não tem oportunidade ou sei lá, não teve tempo nem de ter oportunidade, porque tem gente que às vezes tem que trabalhar tanto que não dá tempo nem de sonhar, né? Não tenho tempo nem de sonhar de fazer algo por mim. Tem que estar ali tão focado em ganhar dinheiro que não dá pra dar aquela parada e pensar assim, nossa, eu vou fazer algo por mim. Eu vou falar pra vocês, hoje eu tenho 50 anos
e faz muito pouco tempo que eu pude realmente relaxar e pensar em mim. Eu passei muito da minha vida pensando assim, né, na minha família, nos meus filhos. Não que eu não pense até hoje, penso, óbvio, mas graças a Deus minha situação foi melhorando, então eu fui podendo respirar mais. Mas por muitos anos, gente, por muitos anos, o meu trabalho suado era ali todo o dinheiro para os meus filhos, na educação deles, né, fazendo ali por eles. E antes disso também, de ter filho, sempre tendo que lutar muito, né, para sobreviver, digamos assim, para ter as minhas coisas. Então, assim, nunca foi fácil, sabe? Por muitos e muitos anos eu tive que pensar mais em outras pessoas do que em mim. Então eu tirei muito de mim a oportunidade de fazer muitas coisas, né? Eu já falei pra vocês, eu tinha muita vontade de fazer uma faculdade de psicologia, eu tive muita vontade de fazer uma faculdade de jornalismo, mas não deu. Não era nem por preguiça, era por falta mesmo de... Eu não tinha tempo para sonhar. Eu tinha que, né, eu tinha 2 filhos, eu tinha que sustentar eles, eu tinha que pensar num futuro para eles. Então, assim, tem muito pouco tempo que eu consegui realmente focar em mim, sabe? Eu vou tirar isso para fazer porque eu gosto. Eu vou tirar um dia para não trabalhar e descansar, ficar em casa sem fazer nada. Então, tem muito pouco tempo que isso me aconteceu. Bom, Alice, espero que você tenha inteligência, né? Vamos dizer assim. Foque aí no seu futuro, né? Que seu futuro não faça seu futuro depender de terceiros, né? Seu futuro que ele dependa só de você. Talvez, né? Eu sei que você vai ter julgamentos aí nesse vídeo, mas eu no seu lugar, né? Já que você tá aí há 4 anos, né? Com esse homem, talvez no seu lugar o que eu faria seria isso. Eu focaria em mim. Já que você tem essa oportunidade, eu focaria em mim, sei lá, abriria algo pra mim, faria uma pós-graduação, não sei, sabe? Já que você gosta de estudar, você fez faculdade, era o seu sonho, você se formou, quem sabe fazer uma pós-graduação, sei lá, um mestrado, tentaria ir um concurso público. Eu sei que você tá bem, você trabalha com, né? Mas é igual eu falo pra vocês, gente. A gente nunca sabe quanto tempo isso vai ficar. Pode ser que vocês fiquem mais 20 anos juntos. Pode ser que não aconteça. Pode ser que vocês fiquem 20 anos juntos e daqui a 20 anos eles simplesmente, E aí, qual é o que te assegurou essa relação, né? Além de, te levar para jantar em lugares bonitos, talvez viagens. Você hoje tem seu carro, mas e aí, cadê seu apartamento que você não tem ainda, que você falou que mora de aluguel? Não tô falando que você tem que exigir, o cara tem que te dar, não. Tô falando pra você começar a pensar na sua vida também, entendeu? Eu sou muito assim, se a pessoa tá numa situação e ela tá achando que aquela situação ali é conveniente pra ela, se ela tá bem, se ela acha que vale a pena, então pense sempre em melhorar, sabe? Eu acho que a gente sempre pode melhorar. Então comece a pensar em você também. Não fique só, né? Hoje você trabalha, você é independente, mas infelizmente seu trabalho aí depende desse homem. Se amanhã ou depois dá uma louca nesse cara, ou essa mulher descobre, ou alguma coisa acontece, e ele te dá um perdido aí, quem fica em más lençóis aí é você, né? E eu estou falando isso porque já vi coisas assim acontecer, tá, gente? Do homem tirar a menina, da pobreza, né? Da casa, da carro, fazer acontecer, depois de uns anos aí acabou e a pessoa ficar lá perdida na vida, tipo, peraí, o que eu vou fazer? E agora? Pra onde eu vou? Né? Bom, é isso que eu tenho pra falar.
Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!